pregadora. É a segunda vez que eu trago a palavra, que não é minha, é do Senhor. Oh, glória! Então aqui só sou um instrumento, Aleluia! gente. Não espere nada de mim, eu não posso nada. Eu não tenho nada, mas eu tenho o dono de todas as coisas, que é o Senhor. Assim como cada um aqui, né? Eu sei que ninguém veio aqui em vão. Deus não reúne o povo dele em vão. A palavra dele fala isso, não sou eu que estou falando, né? Então, quando a Alessandra me convidou, ela já tinha me convidado uma vez, a qual eu disse que não. Né? No momento eu disse para ela, não, Alessandra, não, agora não dá, né? Porque tu já treme na base. Porque a gente sabe que é uma responsabilidade vir aqui falar de algo da parte de Deus, algo que é dele, não é nosso. Né? Então a gente fica temeroso. Porque assim, eu digo que eu estou aprendendo todos os dias. E todo dia a gente aprende um pouquinho. Eu não sei nada, gente. Aleluia. Quando o pastor Hugo falou ali, meu Deus, eu sou uma serva, eu sou uma filha. Oh, glória! E quando ela me convidou pela segunda vez, eu disse, meu Deus, como é que eu vou dizer não? A gente está na obra, né? Eis-me aqui. Então, assim, não tem como dizer não, gente. Né? A gente às vezes fica olhando para a gente e vê assim, meu Deus, mas quem sou eu para ir lá falar algo que tu queres, Senhor? Eu não sei. Eu sou uma pessoa que muito pouco estudo eu tenho, gente. Tenho uma dificuldade para escrever, porque eu tenho um problema nos braços. Até tentei, como mais uma vez, tentei escrever alguma coisa, mas infelizmente não consegui. Então peço a Deus que Ele me traga na lembrança aquilo que Ele foi administrando conforme eu fui lendo. Se for para falar 10 minutos, eu vou falar. Se for para falar 20, eu vou falar. Se for para falar 30, eu vou falar como eu falei lá na minha igreja. Mas que Ele me use da mais simples maneira, sabe? Porque Jesus é muito simples. Aleluia. E às vezes as pessoas enfeitam muito, inventam muita coisa. Eu não. Eu sou simples e gosto. Porque Jesus é simples. Aleluia. Eu acho tão lindo quando ele falava, ele pregava, né? A sabedoria que ele tinha, meu Deus, a gente não tem nada e a gente pede, ele dá. E quando a gente pede, ele dá. Né? Então eu quero agradecer a Deus. Porque se a Alessandra me convidou, eu creio que foi Deus que me ministrou lá no coraçãozinho dela, para ela me convidar. Né? Talvez alguma coisa que eu falei, alguma coisa ela viu em mim da parte de Deus. Então eu agradeço e peço a Deus que Ele abençoe esse lugar, que esse lugar venha crescer e se multiplicar em almas para o Senhor. Amém? Amém. Eu quero ler com os irmãos em Lucas. Não, Lucas não. Mateus 5. Agora. É Jesus. Capítulo 3. Começa ali, né? Falando sobre a verdadeira felicidade. E Jesus, Ele está dizendo, não sou eu, Ele está dizendo para o povo dele. Felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Eu sou de uma que reconheço que sou pobre diante dele. Pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes são as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixar completamente satisfeitas. Felizes são as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus a tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazer a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. E aí tem mais o 11 e o 12. Mas eu vou parar aqui no 10, irmãos. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu vejo aqui Deus falando, né? Jesus falando. Isso aqui foi o sermão do monte, né? Multidão lá seguindo ele, aí mandou que todo mundo se sentasse e começou a ensinar. E eu vejo, né, e sei o quanto é lindo. Quem viveu a época de Jesus e pôde ouvir ele pessoalmente, pensou que privilégio. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aprender com o mestre. Meu Deus, né? Então aí ele diz, né, que felizes são essas pessoas.
E ele falou 12 vezes isso. 12 vezes feliz, 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 feliz. Mas o que me chamou, nessa passagem que eu li aqui para os irmãos, felizes são as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. E outra que quando eu estava lendo, que ele falou assim, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Quando eu li esse versículo aqui, irmãos, eu em casa, eu senti uma coisa tão forte. Eu disse assim, foi o Espírito Santo que me falou assim, filha, o choro pode durar uma noite, sim, aqui nessa terra. Ah, mas irmãos, não dura, né, uma noite, muito choro, muito tempo, né? A perda de um ente querido, às vezes por uma doença, uma enfermidade, um problema. E essa pessoa fica ali naquele sofrimento, às vezes semanas, meses, anos. Mas aí Deus falou para mim, Jesus falou, só que lá no inferno o choro vai ser eterno. E isso foi forte dentro de mim. Se meu Deus, é verdade? Porque aqui pode ser um momento, pode ser minutos, segundos, mas lá no inferno vai ser um choro eterno. Então que a gente escolha chorar aos pés de Jesus agora. Aleluia! Para que lá no céu a gente possa ir e a nossa alegria seja eterna também. Assim como o choro no inferno vai ser eterno, a nossa alegria no céu vai ser eterna. Amém? E aí, quando ele fala assim, né? Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Meu Deus, irmãos, será que nós temos trabalhado em função à paz? Será que nós estamos levando a paz aonde a gente vai, por onde a gente passa, com quem a gente conversa, aonde a gente trabalha, com quem a gente convive? Será que nós estamos vivendo e trabalhando pela paz, essa paz que o Senhor nos ensina, até no meio dos nossos, né? Porque às vezes, nós mesmos, às vezes que servimos ao Senhor, somos pessoas, às vezes, tão difíceis. Surge um problema, uma dificuldade, a gente já se levanta. A gente não procura ouvir, trazer a paz, né? Falar com o amor de Jesus, poder ouvir e tentar aconselhar. Eu gosto muito da passagem que fala assim, que Deus ama quem apacenta. Eu amo essa passagem, porque é lindo, né? Tu ter o dom de apacentar, de ver ali um problema, uma situação, uma discussão entre um casal ou entre os filhos e os pais, e aquela pessoa chegar com toda a sabedoria de Deus, porque é de Deus, que o ser humano não tem capacidade para isso, e começar a falar e as coisas, e sabe? Ver a pessoa fazer, ela vê, opa, vê lá o lado do teu irmão também, tu não errou sozinho, ele não errou sozinho, vocês erraram juntos, né? Ensinar a gente a aprender a ouvir também o outro lado, porque somos seres humanos e somos todos falhos, e merecer, né? Quem não erra? Quem nunca errou? Aquele ditado, às vezes é tão fácil, né? A gente falar e julgar o próximo, mas às vezes esquece de olhar para a gente mesmo e ver que tem tanta coisa na gente que precisa melhorar. Eu falo de mim mesma. Eu sei o quanto eu preciso melhorar. Eu sei, irmãos, o quanto eu preciso. Porque o Senhor exige de mim isso. Ele me ama, Ele me tem como filho, Ele nos tem como filhos. Então Ele sempre quer o melhor para cada um de nós. E Ele sabe até onde a gente pode ir com as nossas forças. E tem coisas que nós temos que deixar Deus fazer. Porque Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus justo. Aleluia! Né? Desse jeito. Então, assim, quando Ele fala aqui, aí eu digo assim, meu Deus, que privilégio ser tratada como filha, né? E tentar sempre apacentar. E eu vou dizer para os irmãos, eu tento fazer isso. É difícil. Porque a gente tem um gênio, às vezes, meio forte, mas eu tento. Eu tento levar a paz numa situação onde eu vejo uma discussão. Eu sempre tento falar, olha, gente, ninguém erra sozinho. Vamos ouvir melhor isso aí, vamos né, estudar melhor, vamos resolver isso aí, uma boa conversa, sentar, falar o que está te incomodando para o teu irmão, para tua irmã, para o teu... Enfim, é bom, resolve muito problema. Não sair já de cara feia, ou porque fez isso, ou falou aquilo, já não gostou e já sai sem... Não, procura resolver aquele problema, não deixa aquilo ficar se estendendo. Porque o que é pequeno hoje, amanhã se torna grande. E aí Deus fala, Jesus fala, Ele está falando aqui sobre felicidade. E a verdadeira felicidade está nele. Não adianta a gente procurar em nada que está no mundo, gente. Porque tudo no mundo é ilusão. Tudo isso aqui vai passar. E nós vamos partir com Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Para isso nós estamos aqui buscando. E quando a Alessandra estava aqui no começo,
Ela estava louvando e eu estava ali orando, os irmãos ainda quase não tinham chegado. Quando ela começou a louvar, eu senti uma alegria tão grande. Eu disse, meu Deus, que alegria, que privilégio nós estarmos aqui. No meio do calor. Não importa, nós estamos aqui, vivos, respirando. Que privilégio ter saído da nossa casa para vir aqui, ouvir os louvores, uma saudação, a palavra que não é minha. Meu Deus, isso é um privilégio, gente. Quantos queriam estar aqui no nosso lugar? Nesse calorzinho gostoso, porque esse calorzinho perto do inferno não é nada. Não é nada. Isso aqui é pra gente assim, ó, se despertar, desperta, povo que dorme. E eu sou de uma. Aleluia. Oh, Jesus, às vezes eu fico pensando, oh, Jesus, me sacode, Jesus. Tem hora que tu adormece, né? Tem hora que tu quase cochila. Aí Jesus vem com todo amorzinho, ele pá, te desperta, filha. Te levanta, não é assim. Tá feio o negócio aqui, vai ficar pior. Corre para os meus pés, vem para mim, eu tô te esperando. Não é mais tempo de brincar. Desse jeito. Vem. Aleluia. Ele está aqui, ele está esperando. A gente às vezes diz, não, mas não é meu tempo, não estou preparado ainda. Eu preciso melhorar, mas eu preciso mesmo, mas é com Jesus que eu vou conseguir. Porque se eu ficar longe dele, eu não vou conseguir melhorar, gente. O ser humano é só um pouquinho melhor porque ele tem buscado a Deus. Eu falo isso para mim. Sempre falo isso para mim. Se eu sou um pouquinho melhor, eu digo lá na minha casa para meus filhos. Porque eu tenho buscado a Deus. Porque o ser humano, sem Deus, ele não presta. O ser humano não presta, ele não é bom. Sabe? Porque se Jesus disse para os seus discípulos, quando eles disseram para ele, Jesus, tu és bom? Ele disse, não. Bom é meu Pai que está no céu. Quando eu escuto isso, eu disse, meu Deus, nem na pontinha da minha unha eu não sou boa. Se Jesus não te considera bom, quem somos nós para dizer que somos bons? A gente só está melhorando. E vamos procurar cada vez melhorar mais. Mas é com Jesus que nós vamos conseguir. Porque senão a gente não vai conseguir, gente. Às vezes eu fico pensando, Senhor, espero que eu não esteja te buscando, e que eu venha morrer na praia. Que alguma coisinha pequenininho, que às vezes eu acho que é pequenininho, venha me afastar de ti. Tu sabes as minhas lutas, as minhas fraquezas, aonde eu tenho errado e aonde eu tenho procurado acertar. Mas eu estou aqui, Senhor, olha para mim. Eu preciso de ti. Desse jeito. Sem o Senhor eu não sobrevivo, eu não consigo. Eu sempre digo, não tem mais vida sem Deus, gente. Não tem como viver nesse mundo sem Jesus. Até hoje a nossa felicidade está numa casa, num carro, bens materiais, numa boa aparência, poder fazer uma faculdade, poder falar super bem, né, o português correto. Será se a minha felicidade está em ter uma conta bancária e poder fazer tudo o que eu quero e imagino? Não. Deus tem mostrado para mim que essa não é a felicidade verdadeira. Se tudo é uma falsidade, é uma falsa felicidade. Só vamos ter a verdadeira felicidade em Cristo. É com Ele. E assim, ó, eu não sou evangélica desde do berço. Muitos tiveram esse prazer de nascer no berço evangélico, de aprender com os pais, né? Eu não tive. Eu aprendi muito com a minha vizinha. A minha mãe, mesmo não sendo crente, mas era temente. Meu pai também não sendo crente, era temente. Ele falava e olhava para o céu e dizia, minha filha, como é que tem pessoas que dizem que não acreditam em Deus? Como? Olha para o céu, ele dizia assim. Na ignorância dele, tadinho, ele dizia isso. E ele estava falando uma verdade. Eu era uma criança, eu ouvi ele falando aquilo. Né? Minhas tias falavam que era da Assembleia. E eu fui me converter, depois já de adulta. Mas eu digo assim, que privilégio, Senhor, tu ter me aceitado. Não fui eu que te aceitei. É Ele que nos aceita. É um privilégio o ser humano vir aqui na frente e dizer, Senhor, eu te aceito. Aproveita agora quando são jovens, para que possa fazer com bastante alegria, com bastante amor para o Senhor. Porque Ele ama, Ele tem prazer em nos receber, Ele tem prazer em nos ajudar e nos socorrer. Quantos momentos difíceis a gente já não passou? Eu já passei por muitos. E se não fosse Deus, eu nem estaria mais aqui. Eu nem estaria mais aqui. Deus é muito bom, Ele é maravilhoso. E como eu disse para os irmãos, às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade, a gente não tem mesmo. Só que assim, gente, não é mais tempo de dizer não para o Senhor. Convidou para louvar, mas eu não sei louvar, mas não sabe mesmo. Nós somos adoradores. Como o pastor falou, a gente não depende de instrumento nem do microfone para louvar. É o fôlego que Deus colocou dentro de nós. Vamos louvar, gente. Né? Mas eu não sei pregar. Realmente, eu também não sei. Eu não sei. Eu estou aqui falando o que Deus está colocando no meu coração para falar. Mas vamos falar, vamos fazer. Deus quer isso. Que a gente faça o ID dele.
Foi para isso que ele nos chamou. Desse jeito. Não tem ministério de esquentar banco ou cadeira, tem? Não tem, né? Todo ministério, Deus chamou para nós, para cada coisinha. Cada um tem uma chamada aqui. Se não é para pregar aqui em cima, mas é para falar com o teu vizinho. Aleluia! Com uma pessoa na rua. Pô, já aconteceu isso comigo, de eu estar sentada esperando num banco ou em algum lugar. A pessoa vem, tem pessoas que vêm, né? Começam a conversar contigo, elas contam toda a vida para ti. E eu tenho esse dom de ouvir. Eu tenho. Às vezes eu penso que não, mas eu tenho. E a pessoa vai falando, e vai falando, e vai falando. Aí tu pensa assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa que não te conhece vem e começa a falar toda a vida? Aí Deus, pela infinita misericórdia dele, porque ele é bom, aí ele te usa, fala em alguma coisinha para essa pessoa, e tu fala, mas Jesus te ama, querida, é assim mesmo, mas com Jesus o fardo é mais leve, né? Vai buscar Deus, bababá. Aí eu digo assim, coisa linda, né? Quando o ser humano se deixa ser usado por Deus. Aleluia! Então assim, que a gente não se sinta menor ou maior do que ninguém, porque a gente não é mesmo. Mas que a gente se sinta servo e filho do Senhor. Aleluia! E filhas do Senhor. Que ele deixe Deus nos usar da maneira que ele quiser, do jeitinho que ele quiser. Se for para usar simples, que seja simples. Se for para usar mais, que seja, gente, que seja. Eu sempre peço para o Senhor, me usa da tua maneira, do teu jeitinho, da forma que tu queres que tu me use. Não deixa que eu venha te usar. Aleluia. Porque às vezes a gente, se não vigiar, a gente acaba querendo... Não. É do teu jeitinho, da tua maneira. Porque todo mundo aqui tem capacidade de fazer algo para Deus. Amém. Né? Se não for aqui, mas aí andando nas ruas, ministrando a palavra, falando do amor do Senhor, como o irmão Roque faz, eu acho muito lindo, que ele tem essa coisa de chegar no mercado e falar com um, falar com o outro. Eu acho lindo isso. Já não é de mim. Eu já sou de ficar quietinha no meu, mas se alguém vier falar alguma coisa, eu estou ali ouvindo. Aí se for para falar alguma coisa, que Deus, mas não sou de chegar e já falando, não. Eu acho lindo as pessoas que são assim. Que elas chegam e já vão falando, e já sabe? Isso é, cada um tem o seu dom, né? Então que a gente procure a nossa verdadeira felicidade, que ele está falando aqui, Jesus, que é nele. Que a gente não venha procurar em nada que esteja lá no mundo, ou em outra coisa. A gente não venha depositar a nossa felicidade, às vezes, no filho, no marido, no irmão. Não, mas é Jesus, ele está dizendo. E que felizes são essas pessoas aqui. E eu queria ser todas elas, eu queria ter tudo isso aqui que ele está falando. Mas eu sei que alguma coisa aqui eu me encaixo. Eu sei. Para isso eu estou buscando ele, para melhorar. E cada vez buscar ter mais dele, ter mais da presença dele. Então, assim, olha, eu olho assim, é isso aí, irmãos. Jesus está voltando. Ele está às portas. Aleluia. Não é porque eu escuto, tem gente que diz assim, porque vocês escutam muita profecia, que tem muita gente profetizando nas redes sociais. Eu não vivo em rede social, sabe? Mas eu acredito porque está aqui, ó. Eu era criança, eu já ouvia minha vizinha dizendo, Denise, vai acontecer isso e aquilo, mas tu não vais pegar, não. Eu acho que tu não pega, ela dizia. Mas talvez os teus filhos, gente, eu já vi, já ouvi muita coisa que está aqui, ó. Isso aqui não mente. A gente pode até duvidar do homem, mas disso aqui, não duvidem, porque isso aqui é a palavra, é a boca de Deus falando com a gente. Ele deixou tudo escrito, que estava acontecendo naquela época, o que ia acontecer e o que vai vir acontecer. Às vezes a gente procura como é que eu vou dizer assim, ó, eu vou procurar, vamos supor, está lá vendo o jornal, que aconteceu isso, vai acontecer aquilo, olha, a gente vai se preparar, porque... Não, a palavra de Deus já mostra tudo que está para vir. Eu tenho um irmão que ele vive muito vendo pregações e profecias, aí ele vem e diz, só que eu vejo assim que ele... Mas Deus vai trabalhar na vida dele. Então ele vem falando aquilo, mas com certo temor, temor a gente tem que ter, sempre. Temor às coisas de Deus, a gente não pode perder, mas ele vem trazendo um medo, um horror, com aquilo ali que ele vem trazendo para a gente, sabe? Aí eu digo assim, meu Deus, meu irmão, mas isso aí a gente já sabe. A palavra de Deus já fala. Se nós estamos numa igreja, estamos congregando, temos um pastor que nós cremos que é um homem de Deus. Amém. Deus vai administrar no coração do pastor. Ele vai usar ele para falar com cada um de nós. A palavra fala. Então por que eu tenho que viver em rede social vendo que o irmão fulano, o ciclano está dizendo? Eu não conheço essas pessoas, gente. Eu sei que tem pessoas de Deus ali.
Eu sei que Deus vai usar os seus para falar. Mas, gente, se nós estamos numa igreja, estamos congregando, vamos honrar os nossos pastores. Vamos orar por eles, para que Deus venha usar eles para nos alertar. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, como eu já falei, às vezes a gente está meio aqui. Aí tem que dar um tapinha para a gente acordar. Mas ele fala, gente, isso aqui não mente. Isso aqui não mente, eu sou prova viva. Isso aqui não mente, isso aqui é vida. Isso aqui é uma palavra viva. Meu Deus, tem mais de 2000 anos, né? Isso aqui cada dia se renova. Meu Deus, como Deus é maravilhoso. Como tem gente que acha, que vive nesse mundo achando que Deus não existe, ou que já existiu, mas ele morreu. E pior que tem gente que vive nesse mundo achando que Jesus não existe. Existiu na época dele, não sabe eles que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia e vive. E por isso que nós estamos aqui, ó. Se nós estamos aqui é porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós e de nossos. É ele que nos sustenta, é ele que nos dá o ar que respiramos. Aleluia. Nós não merecemos, mas ele é bom. Ele ama o seu povo. Então que a gente possa fazer tudo com muito amor, com muito temor para Deus. Aleluia. Na simplicidade. Né? Que a gente não diga não para o Senhor. Que a gente não diga não, mas não para o Senhor. Não faça nada querendo agradar ninguém, não, gente. Eu tenho aprendido isso, sabe? Que às vezes as pessoas pedem alguma coisa pra gente, e a gente, para não dizer não pro irmão, ou seja, até pro filho, pro marido, pro irmão, seja para quem for, a gente faz. Mas lá dentro a gente não queria fazer. Não faz. Não. Faz aquilo que de Jesus botar no teu coração, faz com amor. E se não, diga não, que é tão bonito. Não, eu acho muito lindo uma pessoa que é sincera. Que ela chega e diz, não, agora não é momento. Não, agora eu não posso. Ou é assim, sim, não. Meu marido, eu admiro muito ele nisso, porque o que ele diz que ele vai fazer, ele faz. Se ele diz que está horário, ele vai estar lá, ele está. E às vezes eu digo assim para ele, calma, vamos, né? Espera mais um pouquinho. Não, ele sempre, sabe? Então eu admiro ele. E o que ele fala é sim, não. Eu tenho aprendido muito com ele também. É meio teimosinho que nem eu. Tem coisinhas que, né? Somos pessoas diferentes, viemos de famílias diferentes, temos pensamentos diferentes. Nem tudo que tu pensas é o que eu penso. Nem tudo que tu acha é o que eu acho. Desse jeito. A gente olha a mesma pessoa e temos julgamentos daquela pessoa diferente. Mas nem podemos julgar, né? Porque a palavra de Deus diz que da mesma forma que tu julga, tu vai ser julgado. Aleluia. E eu tenho muito medo de julgar. Eu digo, Senhor, quem sou eu para julgar alguém? Não, porque eu quero que naquele dia ele diga assim, que ele tenha misericórdia de mim. Né? Que eu seja misericordioso com o meu irmão. Aleluia. Então que a gente faça isso também. Que a gente tenha misericórdia dos irmãos quando errarem com a gente. Né? Seja a área que for, que a gente possa olhar e perdoar. E que olhe para aquela pessoa que errou com a gente e diz assim, ó, é um ser humano que nem eu. Aleluia. É falho que nem eu. Quem sou eu para querer falar alguma coisa do meu irmão? Sou cheio de defeito, preciso melhorar tanto. Às vezes o que era para me fazer eu não faço, como a palavra de Deus mesmo diz. Mas aquilo que era para me fazer, acabo não fazendo. Às vezes acabo falando demais por não vigiar, por não parar, por não primeiro analisar aquela situação. Não, espera aí, foi assim? Não, mas eu tenho que ver como é que eu vou chegar lá, vou falar. Senhor, me ajuda, não deixa que eu fale nada de mim. Às vezes a gente não faz isso, a gente vai no impulso. Porque na hora a emoção é maior e a gente vai e faz tudo pela emoção e às vezes a gente acaba magoando e magoando as pessoas. Se magoando e magoando as pessoas. Então que a gente sempre... Fale primeiro com o Senhor. Eu estou buscando, gente. Não, eu vou dizer assim, é difícil buscar Deus? Não é difícil não. É porque Deus quer muita... Ele pede coisas para a gente fazer, né? Se tu mentia, já não mente mais. Tu enganava, já não enganas mais. Aleluia! Né? Então, são coisas simples. Ele manda que a gente ame as pessoas. Olha só que coisa linda, que mandamento lindo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ai, Deusinho. É que isso que ele quer. O que ele pede demais para nós? O que ele pede demais para nós? Eu falo agora para mim, porque assim, tudo que eu estou falando aí vem primeiro aqui para mim, é para mim. O que ele quer pedir demais para ti, Denise? Nada. O que eu tenho feito para ele? Nada. É muito pouco que eu faço para ele. Aliás, é nada para ele. Porque tudo que ele tem feito por mim, irmãos, pela minha família, se eu estou aqui respirando é por ele. Aleluia! Ele me livrou do laço da morte dentro do ventre da minha mãe. Aleluia! Eu vou contar um pedacinho do meu testemunho, pastor.
A minha mãe, quando estava me esperando, ela já estava de 9 meses, já tinha terminado aquele prazo, né? Estava ali só esperando mesmo os sintomas, né? A bolsa, arrebentar aquela coisa toda para ir, porque os 9 meses já tinham se cumprido. E naquela época, essa história é uma história que eu nasci e me criei ouvindo essa história. E aí a casa era de madeira, o meu pai era um homem que era alcoólatra, e ele fez o varal da minha mãe grudado no postezinho de luz, que também naquela época era de madeira. O chão era tudo de terra, né? E um dia antes tinha chovido muito, muito, muito. E a minha mãe, ela não botava roupa no varal se antes ela limpasse o varal. Ou ela passava um pano ou ela passava a mão para limpar. E mesmo com a chuva ela fez isso. Ela foi no outro dia para limpar o varal. Mas antes disso, a minha irmã, uma das mais velhas, botou a mão e sentiu um choque. E ela disse para minha mãe, mãe, tá dando choque? Ela achou que era até brincadeira dela, da minha irmã Mara. Mas ela foi, no que ela foi para passar a mão no varal, ela sentiu choque. Foi um choque tão forte que o arame ele arrebentou da casa, porque ele estava grudado no postezinho até na casa. Ele arrebentou da casa, ele veio, ele se liou-se nela como uma cobra. Foi se liando. E a minha mãe, quando ela engravidava, ela ficava enorme, ela teve 11 filhos. Somos em 11 filhos, graças a Deus, estamos todos vivos. E se liou-se nela, no corpo dela todo. E aonde ele foi pegando, ele foi queimando e foi abrindo. Ela caiu no chão, eles contam que ela já espumava pela boca. Ela já tinha perdido o sentido, mas diz que na época, as pessoas me contam, que veio tanta gente, teve pessoas que eles nem conheciam. Mas foi correndo aquele boato. As pessoas vinham para ver, e ela lá no chão, sabe? Aí um vizinho teve a ideia de enterrar ela num buraco, fazer um buraco e enterrar ela, porque eles diziam que a terra puxava o choque. E ela lá enterrada, mas espumando pela boca. E as pessoas diziam, Denise, eles diziam assim para tua... Diziam, né? Ah, mas a Nina não vai sobreviver. Nem o bebê que ela está esperando. Porque nem sabia o que era uma menina. Não vai sobreviver. Porque ela já espumava pela boca. As minhas irmãs, contra as mais velhas, desesperada, berrando. E a minha irmã, a mais velha de todas, a Margareta, ela disse que quando chegou perto da mãe, ela fala isso e hoje ela chora. Ela disse, Denise, eu vi aquela nuvenzinha branca se aproximando do olhinho dela. Ela estava com o olho aberto, regalado, e ela disse que viu aquela nuvenzinha chegando ali no olho da minha mãe. Ela disse, a mãe ia morrer, Denise. Eu senti que a minha mãe ia morrer, que a nossa mãe ia morrer. E nisso veio um vizinho nosso, que já faleceu, o seu Nelson, querido, um amado, aquele homem, Deus deve ter iluminado ele. Ele teve a ideia de pegar um machado e ir lá no postezinho e cortar. Mas a primeira vez que ele deu, jogou ele longe. Ele levantou, quem estava lá na época ajudou, ele foi, pela segunda vez ele conseguiu e arrebentou. Mas ali já levaram ela e veio, né? Naquela época nem sei o que era, se era SAMU, o que era. Vieram, levaram ela para o hospital, mas assim, todos achavam ela ia morrer. Mas estou eu aqui. E ela também sobreviveu. Já partiu na glória, porque eu creio que ela partiu na glória. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Com aquilo ali, ficou sequelas. Todas as dores que a minha mãe sentia, eu sentia. Todas as dores que eu sentia, ela sentia. E eu hoje... Estou com 56 anos. Eu vivo uma vida sentindo dores. Dores pelo corpo. Meu marido, já estamos há 30 anos praticamente. Mas, botar namoro, noivado, dá mais. Ele sabe. Uma hora é uma dor na perna, outra no braço, da pouquinho nas costas, da pouquinho na cabeça, da pouquinho no pescoço, da pouquinho... Enfim, irmão, é uma dor que corre pelo teu corpo. Sabe? Então, assim, Deus sabe que eu não estou mentindo, que se eu quisesse reclamar todos os dias, com uma dor eu reclamaria. Mas Deus sabe que eu tenho aprendido a ser grato. Amém. Eu tenho aprendido a não reclamar, porque eu sei que isso não agrada ao meu Deus. Então, eu tenho procurado dizer assim, obrigado, Senhor. Aleluia. Só me ajuda. Me ajuda, porque sem o Senhor nem me levanto da cama. E me levanta toda dolorida. Mas começar a trabalhar e Deus vai renovando as tuas forças, porque é isso que Ele faz. Ele renova as nossas forças. Aí tu te bota de pé, Ele te ajuda a chegar de noite, estás toda dolorida de novo. Tu vais dormir com dor. Tomas um remédio, uma coisa e outra. Aí tem um problema na coluna. Tenho não, que esses problemas não são meus. Estão aqui. Uma hora, a hora que Deus quiser, Ele tira tudo. E se Ele não quiser,
Amém. Amém. Porque a minha força vem dele. A minha cura também está nele. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. E graças a Deus que eu tenho aprendido isso. Amém, amém. Em tudo a gente tem que agradecer. Tudo tem que ter graça. Porque é muito fácil agradecer a Deus quando está tudo bom, né, irmão? A gente sabe que é assim. É tão bom quando está tudo bem. Ai, meu Deus, é só alegria. Mas quando o negócio está pegando, quando as dores vêm, quando os problemas vêm. Eu comecei uma campanha que na primeira semana os meus 2 filhos ficaram desempregados. Mandados embora, sem justa causa. Depois foi comprar gás com o meu marido, com o carrinho dele. Lá veio o carro, bateu. Lá está o carro para arrumar. Mas isso é motivo para reclamar? Não. Que da mesma forma que Deus abriu a porta e fechou, ele vai abrir de novo. O carro? Amém. Eu não nasci dentro de carro. Eu tenho 2 pernas para andar. Dói. Às vezes anda muito, dói. Mas eu tenho 2 pernas para andar. Glória a Deus por isso, Senhor. Obrigado, porque muitos queriam estar andando, falando, e não podem. Estou numa cadeira de roda, no leito de hospital. Eu fiquei 15 dias com uma irmã minha no hospital. Aí tu vê aquelas pessoas lá sofrendo. E aonde o médico já disse, deu. Agora é só esperar. E 2 vozinhas ficaram no quarto da minha irmã. E todas as 2 faleceram. Tinha uma que tinha problema de Alzheimer. Mas era uma amada. E ela queria água e não podia beber. E ela dizia, ela pedia, e a gente dizia, vó, eu chamava ela de vó, e ela estava com a neta dela. Ela disse, vó, tu não pode beber água. O médico proibiu, porque ela podia se afogar. E ela, naquele delírio dela, dizia assim, vocês são umas cobras. Vocês vão pagar o que vocês estão fazendo. Mas eu entendia que não era ela que estava falando. Porque ela ali estava fora de si. E quando ela estava bem, era uma amada. Eu queria poder pegar ela no colo, sabe? E ela partiu. E veio mais uma senhora, uma alemoa. Outra amada. E a primeira, olha só o que Deus faz, gente. Deus está me trazendo a lembrança. Olha o que Deus faz. Vai um dia o irmão Roque lá para visitar minha irmã. Estou lá com ela, ajudando ela a tomar banho. Não dando banho nela, porque graças a Deus ela consegue tomar banho sozinha. Mas ajudando ela, porque ela tem dificuldade, que ela teve um AVC. O irmão Roque chega para visitar a Renata. E nós estamos no banheiro. Eu escuto aquela voz mais alta falando lá no quarto. Fui ver o irmão Roque. Ô, irmão Roque, agora no momento, né, a gente não pode receber o senhor. Eu assim, expliquei. Ele, não, minha amada, fique em paz. Irmão Roque vai e começa a orar pela vozinha. Fala ali, aí pergunta para a avó se a avó quer aceitar Jesus. A avó aceitou, para a honra e a glória do Senhor. A avó partiu. Olha só. E a avó partiu. Deus mandou o irmão Roque para visitar a Renata, mas não era para Renata. Era para a avó que estava no quarto com a Renata. Olha só como Deus faz as coisas, né, irmão? Que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente está passando por problema e a gente está reclamando. Não reclama não, irmão. Não reclama não. Podia ser coisas piores lá na frente. Poderia estar acontecendo coisa pior, irmão. Deus está guardando nós de coisa pior. Meu filho ficou 1 semana internado por uma unha que ele arrancou na moto. Ele foi limpar, ela ligada, não sei como é que foi que ele fez aquilo lá, mas me arrancou. A gente só escutou o grito dele lá na frente da casa, lá foi para o hospital, mas ele ficou, foi 1 semana, gente. Uma unha. Mas sabe o que ele mandava? Eu ia todos os dias visitar ele, mas ele dizia, mãe, eu não aguento mais. Mãe, eu tenho que sair daqui dentro. Mãe, eu não aguento mais ficar aqui dentro. Mãe, ora, meu filho, eu dizia para ele, só ora. Deus está te guardando de coisas piores, Lucas. Tu estavas muito acelerado. Quando tu pegava aquela moto, tu, ó. Epa, Jesus está dizendo assim, Luquinha, calma aí, tu estás muito acelerado, mano. Vou te dar uma paradinha. Às vezes nós estamos muito acelerados, buscando muita coisinha do mundo aí, ó. Sei que a gente precisa trabalhar, nós precisamos comer, nós precisamos se vestir, a gente precisa às vezes pagar um aluguel, uma prestação, mas Deus está dizendo assim, calma, vai devagar, não acelera, vai devagar. E ele ficou, foi 1 semana dentro de um hospital, ao qual nunca ele precisou ficar dentro do hospital. Isso aconteceu com ele com 22 anos. Então aquilo ali para ele disse mesmo que ele ficou traumatizado, tá? E ele foi bem tratado lá dentro, gente. Eu ia todos os dias lá visitar ele. A comida era uma delícia. Eu amava a comida do hospital. Eu de fome não ia morrer, tá? Não morria, porque eu comia mesmo. Então, assim, o que eu quero dizer é que Deus, às vezes, a gente está muito acelerado, a gente quer buscar muita coisa ao mesmo tempo e a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas é devagar. Vai com calma. Vai com calma.
Aleluia. Porque quando a gente não para, Deus nos para. É desse jeito. E às vezes ele nos para porque ele sabe que lá na frente tem coisa forte nos esperando e que a gente não vai suportar. Então ele freia, ele para. É momento de parar, de pensar, refletir. E às vezes até um tempinho para buscar Deus, né? Porque a gente nunca tem tempo, né? Eita Deus. Ai, te levanta já pensando na casa, na roupa, na comida, nisso, naquilo, aquilo. Ô, Jesus, misericórdia. Mas o que ele quer é um tempinho nosso. E nós podemos. Porque se a Bíblia diz que para tudo tem o seu... Então nós temos tempo sim de buscar Deus. Aleluia. É só a gente se organizar. Desse E jeito. ler uma passagem, e orar, falar um pouquinho com ele, esperar ele falar alguma coisa pra gente. Eu, pela infinita misericórdia de Deus, tenho procurado fazer isso. É meio difícil, porque tem dia que eu já me levanto, eu tenho isso para fazer. Ai, não, primeiro tem que ler. Meu Deus, Senhor, me ajuda aqui. Primeiro eu tenho que ler aqui. Primeiro eu tenho que abastecer, me dar força, porque senão eu não vou conseguir vencer esse dia. Né? Porque Ele que nos dá força, gente. Olha o calor que tem feito. Não é Deus nos levando e nos trazendo. Olha o movimento que anda nessas ruas, nessa cidade. Não é Deus nos guardando e guardando os nossos. Meu Deus. Pai, aleluia. Quantos livramentos Deus tem dado para nós, né? Muitos a gente tem conseguido ver e outros têm passado assim, ó. E a gente nem percebe. Jesus! Quantos livramentos Ele deu. Quanto Ele está dando para nós e para nossas famílias. Então é motivo da gente agradecer todos os dias. Vamos ser mais gratos. Estou falando isso para mim. Mais grata, Denise. Agradece mais. Reclama menos. Em tudo dê graça. Porque é isso que Deus quer. Que Deus quer isso, um povo que sirva a Ele com gratidão Ô, e glória. com amor. Amém. Aleluia. Ele não exige muito de nós, não. É só obediência. O que Ele quer é o quê? Qual é aqui, nós que somos mães e pais, Ai, Deus. qual é o pai e a mãe que não tem prazer no filho que obedece? Que a gente fala, porque quando a gente fala alguma coisa para o filho, a gente quer o melhor para ele. E Deus, quando fala alguma coisa, é porque Ele quer o nosso melhor. Ele não quer que a gente se machuque, que a gente passe por problemas que às vezes a gente pega com a própria mão. Por quê? Por não esperar nele, ou primeiro falar com Ele. Senhor, será que Tu queres isso aqui para mim? Será que está certo? Senhor, traz paz para o meu coração se for de Ti. Mas fala Tu em pensamento com Deus, não fala muito alto não. Porque o inimigo está aqui ao nosso derredor, está me ouvindo. É aí ele manda lá aqueles usados dele também para perturbar, para tirar a nossa paz. E às vezes nos bota em lugar que a gente diz assim, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Só tem atribulados nesse lugar. Mas Deus te bota ali mesmo que é para te fazer diferença. É para ti dizer assim, ei, tem alguma coisa diferente com aquele irmão, aquela irmã ali. O quê? Ah, uma hora eu vou conversar contigo, que tu possas ter aquela oportunidade de falar. O que eu tenho é Deus, eu não sou boa não sou bom. Mas eu tenho Deus que eu sirvo e que tem me feito ser essa pessoa melhor. Se eu suporto, eu passo por muita coisa, eu escuto muita coisa e finjo que não ouço, é Deus me dando graça. Aleluia. Não é? Então, assim, ó, falar de Jesus é muito bom, né? Às vezes a gente meio que se atropela aqui, né? Às vezes a gente quer falar uma coisa, mas a gente vai para outra, que às vezes o nervosismo também, para quem nunca pregou, porque assim, quem tem esse dom, é muito lindo, gente. É muito lindo o dom de pregar, né? De falar alguma coisa que, isso aqui não é nosso. Isso aqui não foi escrito por nós, não foi vivido por nós. Isso aqui foram pessoas que já viveram, né? E o Senhor que está vivo. Mas tem coisas aqui que a gente não viveu, experiências que a gente não viveu. Então nós estamos aqui falando de pessoas e do nosso Senhor, que está vivo e reina e vai reinar o resto. Mas é muito lindo falar dele, né? Dele, né? Se a gente tiver alguma coisa para falar da gente, a gente fala. Mas é muito lindo falar dele. Porque tudo que é dele é lindo, é perfeito. Um ser que viveu como nós, como ser humano nessa terra, e conseguiu não pecar. E ele diz que se ele não conseguiu, a gente também ia conseguir. É com esforço. É com esforço, não é fácil. Porque tem pessoas que parece que elas vivem em função de fazer a gente pecar. Elas vivem ali, ó, do ladinho da gente assim, sabe, impulsionando a gente a pecar. Ou então, muitas vezes, Deus testando, não, vai lá, ela tem pedido tanta paciência, vai testar a paciência dela. Ela tem pedido paciência, mas não é paciência. Aí, com o passar do tempo, eu aprendi o quê? Não é paciência que eu tenho que pedir. É sabedoria para lidar com os problemas, com as pessoas, com aquilo que vem de contra a minha vida. É sabedoria, paciência, não. Porque se eu pedir paciência, Deus vai... Ai, filha, eu estou pedindo paciência, então peraí, manda lá uma coisinha perturbadinha. Jesus, gente, não é fácil.
Mas quando tu pede sabedoria, Senhor, me dê sabedoria, me dê mansidão, domínio próprio. Porque como dizia um pastor, meu pastor que já foi meu pastor, mas hoje tem uma comunhão muito boa com ele, pastor Beto, ele dizia assim, irmãos, se Deus me der força, eu mato. Então, Deus sabe que ele me conhece, ele assim, ó. Porque o ser humano, ele tem essa coisa, tem gente que tem uma coisa assim, como ele dizia que ele tinha, quando ele estava no mundo, ele era uma pessoa muito braba, uma pessoa ruim, se vivia se envolvendo em brigas. Então, quando ele voltou, quando ele foi para Jesus, ele dizia que Jesus fez uma transformação assim, quando ele se lembrava da pessoa que ele era, e da pessoa que ele é, ele dizia assim, meu Deus, realmente Deus transforma. Quando a gente quer, não tem o que ele não faça. Mas ele diz que às vezes as pessoas, tem pessoas que tiram às vezes, tanta tua paz, te atribulam tanto, que tu pensa assim, Senhor, não me dá força, porque se tu der força, eu acho que eu saio daqui e vou ali avançar no irmão. E aí, a nossa carne fala isso. Mas aí, tu tens que ser espiritual, tu dizer, Senhor, aleluia! porque tu podes até tirar, mas tu não podes pecar. Se irar, a gente pode, e a gente se ira mesmo. Porque é mentiroso aquele que diz que não se ira. Né? Se ira com os filhos, com o marido, com o esposo, com o vizinho, ou o irmão. Tem pessoas que te testam na tua, meu Deus, eles vêm para te testar mesmo, guria. Aí tu tens que pegar e dizer assim, Senhor, me dá graça. Me dá graça, porque a minha vontade é falar tanto, mas fecha a minha boca, segura essa língua aqui dentro da boca. Porque isso aqui tanto traz bênção para nós como maldição. Eu tenho aprendido também com Deus a cuidar com as palavras. Eu tenho aprendido com Deus a cuidar com as palavras. Uma palavra magoa muito, gente. Às vezes as pessoas acham que magoa um tapa na cara. Não, uma palavra, ela falada com raiva, com ódio, com arrogância, ela destrói uma vida. A gente tem que cuidar com as palavras. A palavra tem peso, a palavra de Deus diz isso. Que a gente tem que cuidar, vigiar no que a gente fala. Esse jeito. Porque se eu quero que as pessoas me tratem bem, eu tenho que tratar elas bem. Eu tenho que primeiro dar o primeiro passo, né? Então, assim, eu não posso chegar já querer ir falando e aquilo que eu penso o que eu penso, que eu acho, eu tenho que ficar para mim. Esse jeito. Eu tenho que falar assim, aquilo que Deus pensa e acha. E como a palavra de Deus diz, será que é dessa forma que Deus queria que eu agisse naquela situação? Ou Ele queria que eu parasse, pensasse, ou falasse? Porque às vezes um abraço, um amor, um sorriso que um irmão dá pra gente, alegra o coração. Hoje eu fico feliz de ver aqui os irmãos ao qual eu congrego e amo em Cristo Jesus. Ver os irmãos aqui, ter vindo aqui hoje, participar desse culto maravilhoso. Isso aqui tudo é para honra e a glória do Senhor, irmão. Aleluia. Que a gente venha diminuir, que Ele cada vez venha crescer. Glória. Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Amém? Amém. Eu agradeço a Deus. Eu vou até aqui, porque se começar a falar muito, já vai sair do... E não é bom que saia do espiritual, né? Que fique aqui. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida de cada um aqui. E que a gente não se esqueça. Está quente aqui, mas tem um lugar que é muito mais. E que a gente procure a nossa verdadeira felicidade. Que ela está no Senhor. Ela não está em bens materiais, ela não está nada que esteja nesse mundo. Não que seja pecado a gente buscar. Eu quero uma casa para chamar de minha. Porque eu não tenho. Glória. Mas eu tenho um lugar para morar e eu agradeço a Deus. Porque foi Ele que me deu esse lugar para morar. Aleluia. Amém? Amém. Eu não tenho uma conta